Se não fosse a Copa do Mundo, a cidade de São Paulo, por exemplo, não viraria a cidade do circuito dos estádios, por exemplo. A Copa do Mundo que despertou. Nós vamos ter o estádio do Corinthians, o estádio do primeiro mundo, o São Paulo está revitalizando o Morumbi, o Palmeiras está fazendo uma arena também de primeiríssimo, né, gabarito. E nós estamos construindo, no mínimo, 5 elefantes brancos, tá? Em Cuiabá, em Brasília, em Natal, em Manaus, em Recife, onde em algumas dessas cidades, tirante Recife, nem sequer futebol de primeira divisão brasileira há. E nós vamos estar com a Maracanã, não como elefante branco, como um ícone da arquitetura e da cultura nacional destruídos, porque eles estão destruindo o Maracanã. O Maracanã sempre foi o segundo ponto de atração turística da cidade do Rio de Janeiro. Tem que haver realmente uma sinergia do setor privado com o setor público nesses casos, para que cada centavo desse empregado, vamos pegar o caso de Brasília, por exemplo, 1 bilhão de investimento no estádio, onde hoje não tem nenhum time de futebol na primeira divisão, realmente pode ser um exagero. Agora, lá tem força econômica razoável que você pode dar ocupação social e econômica para aquele estádio, no entorno, com os shoppings, com os hotéis. Né, pode promover grandes eventos, shows, né, em sendo uma arena de multiuso e você fazer valer esse investimento. Ah, mas são estádios multiuso. Não são apenas para jogos de futebol, são também para receber shows. E eu pergunto para qualquer brasileiro, né, dessas regiões, a Madonna vai cantar em Cuiabá? A Beyoncé vai cantar em Cuiabá? O Paul McCartney vem cantar em Cuiabá? Certamente não. Esses pontos todos virarão pontos turísticos, né? Todo mundo que virar o Brasil ou São Paulo vai querer visitar o estádio que abriu a Copa do Mundo, né? Ou que teve o show do cantor tal. E nós vamos reproduzir, sem tirar nem pôr, aquilo que foi feito na África do Sul, onde já se discute, porque as prefeituras não estão aguentando a manutenção dos elefantes brancos feitos lá, já se discute a implosão desses estádios. Que a Copa vai vir pra cá, vai ter a Copa aqui no estado do Corinthians, Itaquera, dá pra ir praticamente até de pé. 25 minutos, que nem eu faço caminhada, eu tiro nos 25 minutos daqui lá a pé. No estado do Corinthians. Mas veja bem, não é porque vai vir a Copa vai passar. E nós vamos ficar aqui. Quando for 2014, chegar agosto de 2014, não tem mais nada assim, esse negócio, ninguém fala mais nem no assunto. Quem ganhou, ganhou, quem perdeu, perdeu. E a gente, se a gente ficar assim, chegar a tirar a gente daqui, quem vai ficar no prejuízo somos nós. Então, eu gostaria, assim, que eles não tirassem as pessoas de qualquer, pensassem bem o que vão fazer, porque aqui vai ter um combate terrível. Eu nem sei o que vai acontecer aqui, quando for para tirar as pessoas. Eu não gostaria, assim, de a comunidade saísse, porque já é uma vida aqui, né? Então, eu gostaria, assim, que se eles fossem fazer uma melhoria, fizessem umas casas melhor, um prédio, eles sabem como fazer, né? Ou uns apartamentos, no mesmo lugar, porque tem as creches para as crianças, tem as escolas, tem o posto de saúde, os agentes de saúde passam aqui quase toda semana, a cada quinzena, que tem muita gente com pressão alta, inclusive eu sou hipertensa, eu tomo remédio também, recebo remédio em casa. Então, tudo isso é uma série de coisas, né, que não pode, assim, chegar e tirar a gente sem saber para onde vai jogar. Eu vi essa gritaria durante algumas audiências da Lei Geral da Copa, pelo Brasil afora. Não vi nenhum caso concreto. Nós nunca tivemos tanto programa habitacional social como tem hoje no Brasil. Tem uma diferença muito grande entre política industrial de produção de casas, que é a natureza do programa Minha Casa Minha Vida, numa perspectiva econômica contracíclica e como resposta que o Brasil vai fazer à crise financeira e possível crise econômica de 2008, 2009 e uma política habitacional. A Lei Geral da Copa é um documento, é um contrato referendado pelo Congresso Nacional de garantias assinada pelo presidente da República. No caso, o presidente Lula, em 2007, assinou 11 garantias, né, para trazer a Copa do Mundo para cá em 2014. Cidades para a Copa do Mundo podem se endividar acima do autorizado pela lei de responsabilidade fiscal.
a legislação tributária, porque as cidades podem conceder favores e isenções fiscais à FIFA e aos seus apaniguados, aos seus patrocinadores, aos seus contratados. A cidadania não é informada, o poder é concentrado, a democracia urbana, que bem ou mal está consagrada na legislação, que diz que os projetos urbanos devem ser objeto de estudos de vizinhança, de audiências públicas, de processos participativos, o plano diretor, tudo isso cai por água abaixo e a forma final desse processo negocial, que tem um profundo fundo autoritário e antidemocrático, é a parceria público-privada, onde o poder público, em nome do público, mas atendendo a interesses privados, negocia caso a caso projetos excepcionais. A Copa é um negócio. A Copa não é da população. A Copa é da FIFA. A Copa não é do governo. A Copa é da FIFA. A FIFA é apenas um organizador de evento. Só que é o maior do mundo. E sabe ganhar dinheiro com isso. E os governos e a população acabam abrindo uma série de precedentes para que esses eventos se viabilizem. A ideia da cidade como uma empresa competitiva e que, portanto, tem que atrair investidores, capitais, eventos, turistas, competindo com as outras cidades, senão ela vai para o buraco. Essa lógica impõe uma forma de governo onde a cidade é vista como uma mercadoria, como uma empresa. São Paulo não precisa de governo. São Paulo precisa de estrutura, de infraestrutura. E o empresário de São Paulo, ele sabe tocar o negócio dele. A gente fala muito de mobilização. Você pode mobilizar o empresariado junto com o poder público para juntos trabalharem. O que o governo não pode é atrapalhar. O governo tem que ser um maestro incentivando com que os shoppings sejam construídos, que as avenidas sejam construídas, que o empresário possa investir no transporte, que o empresário possa construir hotéis. Mas tudo isso é um papel do governo de estímulo e não de realização. Quem tem que realizar as coisas são os empresários. No Recreio, a forma em qual foi feita as remoções foi uma forma muito inadequada. As famílias não sabiam para onde ir, não foi nada programado. Eles chegavam para simplesmente remover e a pessoa ficava sabendo que tinha notificação que era 0 dia. A possibilidade de valorização imobiliária daquele espaço e exposição daquele espaço numa espécie de vitrine global para esses circuitos globais significa que aquele território passa a ser disputado por atores que têm uma condição financeira de estar ali infinitamente maior do que os atores locais. A cidade de negócio era uma cidade de acionistas. Quer dizer, ou você é consumidor ou acionista dessa cidade. Se você não é consumidor nem acionista, não tem lugar para você nessa cidade. E isso tem como efeito o aprofundamento da desigualdade na cidade, na medida que os pobres passam a ser banidos num processo de limpeza social e étnica profunda, generalizado. Aqui no Rio de Janeiro, eu estou estimando entre 60, agora, cada dia que eu faço uma entrevista eu mudo o número, porque os números são assustadores. Eu estava falando de 50 a 60 mil pessoas removidas de maneira compulsória. Eu já estou falando agora em 80. Também posso falar qualquer número, que o governo não dá nenhum esclarecimento, não presta nenhuma informação. Meu sentimento é de que tudo vai acabar, cara. Tudo vai acabar, tudo pelo que eu vivi. O lugar onde eu moro, o lugar onde eu nasci, as árvores que eu plantei, vão tudo se acabar por causa de especulação imobiliária. Nem de progresso que o progresso está passando do outro lado da pista. Era uma família só, Vilar no meio.
E não tinha diferença. Era toda uma coisa só. Assim, se você não tem como fazer o Natal na tua casa, a gente fazia na rua. A Vila Harmonia, quando ela começou a ser mexida, ela estava com uma média de 260 casas. Eles chegavam derrubando. No dia que eles chegaram que derrubaram a minha casa, onde eu trabalhava, que eu desmaiei, que eu fui parar no hospital, que eles falaram que era fingimento meu, eu estava dentro da casa. A minha mãe entrou dentro da casa e eles derrubando. A moradia não são só as 4 paredes e o telhado. A moradia é toda a cultura, toda a vida, todo o laço, todo o desenvolvimento que vocês fizeram aqui nessa comunidade. Do ponto de vista dos direitos humanos, a moradia é uma porta de entrada para os outros direitos. Ou seja, o direito à educação, o direito à saúde, o direito às oportunidades de trabalho, as oportunidades de sobrevivência, e tudo isso é violado no momento em que uma família é retirada e a opção de reassentamento é num lugar onde não tem nada disso. Cosmo é a 70 quilômetros daqui, de onde moramos. O colégio lá é bastante distante, que eles conseguiram. Não conseguiram creche para as crianças. Então lá está muito complicado, estão muito complicada a vida deles. E, portanto, ela claramente depois vai ter que se deslocar de volta para uma condição precária no mesmo lugar. Aterramos o terreno, fizemos nossas casas e estamos morando aí. E nós não temos para onde ir, nós temos que ficar. Nós não temos para onde, nós vamos resistir. Se eles quiserem derrubar a casa que a gente dentro, eles vão derrubar aqui. Para quê? A gente ficar vivo mesmo. E esta é a nossa luta, esta é a nossa reivindicação. Nós queremos que o prefeito faça valer a lei e, por cima de tudo, respeite nós, que somos seres humanos, que somos trabalhadores e que somos, pelo menos, dignos de moradia. Acertou uma criança de 2 anos lá, cara, na cabeça. A criança foi levada lá com a cabeça cheia de sangue, cara. Que absurdo, cara. Pô, desumano, isso é desumano, irmão. Desumano. Por que a Dilma não vem aí pra ver isso, essas porra desses políticos aí, esses merda aí que tava aí pra gente votar neles, não vem ver isso aí. Aí eles deixam isso aí pra gente aqui resolver. Aí fica tendo que ficar acuado por uns caras desses aqui, dando tiro, jogando bomba no meio de um monte de criança. Isso é absurdo, rapaz. Que país é esse, tá maluco? Nós estamos vendo casos de remoções manu militari, né? Estamos vendo casos de remoções que lembram práticas nazistas, de casas que são marcadas num dia para serem demolidas no dia seguinte, gente passando com tratores por cima das casas. Eu, por exemplo, não sou Francicleide na prefeitura, nem a presidente da associação. Eu sou 403, SMH 403 do metrô Mangueira. Eles têm o projeto na mão, eles sabem como fazer, mas eles não querem falar nada. Ainda mais esse ano, que é ano de eleições, vão falar o quê? Vão falar o quê? Eles não podem interferir assim, tirar as pessoas para remover para outro lugar, porque é ano de eleição e vai entrar outros candidatos, outras pessoas, a gente nem sabe como é que vai ficar. Essa é a violação básica de todo esse processo. O não direito à informação e o não direito à participação, apesar das promessas de informação e participação que nós tivemos no nosso país. Chegaram de uma hora para outra, sem aviso prévio nenhum, e meteram o pé na porta da minha serralheria, que estava fechada. Polícia Militar me deu o pé na porta, derrubou o peito na força, entrou me ameaçando, entendeu? Chegou ainda a me dar uma rasteira ainda, eu tive que sair correndo, me agarrado. Eu não acho que é nada diferente quando um Papa visita um país, o quanto eles limpam a avenida antes do Papa passar, ou um primeiro-ministro, ou um presidente de uma grande potência. Quer dizer, o mundo é cruel. Todos escondem as suas sujeiras até quando recebe gente na sua casa. E a coisa mais paradoxal é que estão sendo removidas comunidades
que tem a concessão especial, inclusive a titulação na mão.